Olá, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a digestão, né? Então, a química, a substância química, ela é de grande importância para realizarmos a nossa digestão também. E a digestão, ela acontece no estômago, mas nem todo alimento vai ser digerido no estômago. Ali no estômago, nós teremos a digestão basicamente de proteínas. Então, proteínas. Elas que serão digeridas no estômago. Então, proteínas, carne, certo? Qualquer carne que a gente ingere, seja de frango, de boi, etc., serão digeridas no estômago. Estômago. Agora, como que acontece esse processo da digestão no estômago? Existe a necessidade de uma determinada substância, um ácido forte, que é o ácido clorídrico. Ácido clorídrico, ele se dissocia em H+, mais Cl-. Então, lembrando que no ácido a gente tem a parte positiva, não só no ácido, né? Qualquer substância, a parte positiva é o cátion, e a parte negativa é o ânion. Ânion, tá? Aqui, então, o que que a gente tem? O que que nós temos aqui especificamente sobre essa substância, né? Então, esse ânion aqui, ele tem o nome de cloreto, tá? Cloreto, o macetinho. O eto, quando ele vai se transformar em ácido, quando esse ânion se transforma em ácido, ele passa a ter o nome clorídrico. Então, o ânion cloreto, ao formar um ácido, passa a ser um ácido clorídrico. E por que que esse ácido é considerado forte? Porque ele tem uma dissolução completa do H+ em água, tá? Então, todo o H+ ele vai ser dissociado na água. Isso faz dele um ácido forte, certo? Até aqui tudo bem? Então, o que nós temos é essa situação para digestão de proteínas. Ali no estômago acontece a digestão de proteínas. Outros alimentos, como por exemplo amido, ele já acontece a digestão já na boca. A partir do momento que entra na boca, o amido ele começa a ser digerido. E uma curiosidade para você aí, tá? Existe uma enzima também na boca que ela é responsável pela digestão do amido. Então, um cuidado, até mesmo um cuidado de higiene que o pessoal que trabalha com cozinha tem, jamais, não só, a higiene é o principal, né? Então, quando você vai experimentar um alimento, e há cozinheiros, chefes de cozinha, com certeza tem esse processo de provar aquele alimento, coloca o alimento na boca com uma colher e coloca essa colher para ser lavada, limpa. Isso, primeiro ponto, é óbvio, questão de higiene. Agora, outro processo, se essa colher não for limpa, ao colocar a colher na boca para provar, a nossa saliva tem uma enzima responsável pela digestão do amido, tá? Fica resíduo dessa enzima na colher e corre o risco de estragar o alimento. Então isso não é só um cuidado quanto à higiene, Conservação de alimento também, entender química é importante por causa disso. É claro que você não vai ter essa conduta por questão higiênica, né? Por questão de higiene. Mas, como eu falei, não é só a higiene que está envolvida, e a proposta aqui é te trazer um entendimento do que acontece. Supondo que fosse algo higiênico, né? Se fosse, mas não teria o porquê pela conservação do alimento, tá certo? Agora, voltando aqui na questão da proteína que vai acontecer lá no estômago, então lá a gente tem o HCl, que é o ácido clorídrico, mas mais uma enzima chamada pepsina. Esse ácido clorídrico mais a pepsina vai promover a digestão da carne, ou seja, a digestão da proteína, tá? Essa é a importância da química, especificamente nesse contexto alimentar. Agora, uma outra curiosidade aí.
né? Então, o que que acontece? Então, a gente tem o estômago, mas se no estômago tem o ácido clorídrico, por que que o próprio estômago não, o próprio ácido não digere o estômago, né? Por que que não existe, assim, digamos, uma autofagia? Pelo simples motivo, tá? Eu acho que a beleza de Deus, ela se consiste nesse aspecto da formação do homem. Então ali existe um revestimento da mucosa do estômago, tá? Esse revestimento vai trazer a segurança e integridade, integridade para o estômago, integridade do estômago. Isso vai fazer com que não haja essa digestão do nosso estômago, que o ácido clorídrico não atue de modo a digerir o nosso próprio estômago. Tá? Então isso já foi programado pelas nossas células, né, para quem acredita em Deus, o nosso Criador, favoreceu isso. Para quem não acredita, né, e isso é direito de cada um acreditar ou não, a própria evolução atua dessa forma para essa proteção. Agora, ainda na questão da curiosidade, existe algo dentro da área da saúde que a gente chama de úlceras. Úlcera. Tá? O que vem a ser a úlcera? A úlcera é justamente quando existe uma falha nessa digestão, nessa autodigestão, tá? Quando existe essa falha. Então, como que acontece essa falha? Quando o pH do estômago diminui demais, pH se reduz mais, de modo geral, o pH do estômago ele já é baixo, tá? Se por algum motivo houver uma redução maior desse pH, aí acontece a formação de úlcera, que é nada mais, nada menos que a própria digamos assim, a própria autodigestão do estômago. Então essa úlcera, ela é proveniente do excesso de ácido clorídrico, que ela começa ali a corroer o nosso estômago, começa a lesionar o nosso estômago. Isso é a característica, isso é uma explicação da úlcera. Agora, professor, por que que isso acontece? Então, pessoas que ingerem alimentos muito ácidos tendem a desenvolver esse tipo de problema, tá? Não só esse tipo de problema, eu ia falar problema, mas também um problema que dentro da área da saúde a gente chama de refluxo. Refluxo, refluxo gastroesofágico. Refluxo gastroesofágico, tá? Então, o excesso de ácido, tá? Essa redução acentuada no pH do nosso estômago vai ocasionar esse refluxo, que é basicamente o suco gástrico em si, que é essa mistura de substâncias que eu falei para vocês, ele começa a subir pelo esôfago, vai queimando o esôfago. Em uma situação mais drástica, esse próprio líquido pode acabar atingindo a traqueia e lesionando o nosso sistema respiratório. Quando isso acontece, é algo irreversível. Então, essa é uma das importâncias da gente ter uma alimentação saudável, não só através de suplementação. Para você que deseja suplementar, aqui no link da descrição desse vídeo, vai ter o link aí, aliás, aqui na descrição desse vídeo vai ter o link de uma loja virtual minha mesmo, onde você pode adquirir suplementos de vitaminas orgânicas, tá? Agora, isso não é só o bastante, tá? Não é o bastante, é esse tipo de suplementação, mesmo sendo orgânica, para a gente ter uma boa qualidade de vida, uma boa saúde. Tá? É importante evitar alimentos com determinado nível de acidez, tá? Evitar. Então, por exemplo, excesso de café, café muito ácido, ele tende a gerar esse tipo de problema, que é conhecido comumente aí como gastrite, tá?
Essa gastrite, uma gastrite bem avançada, ocasiona toda essa problemática que eu falei para vocês. Café, então tem o pH ácido, fora o café, refrigerantes, principalmente refrigerante de cola, tem o pH ácido, isso vai ocasionar essa gastrite vai ocasionar ulcerações no seu estômago, tá? Isso pode evoluir para um problema grave, mas a priori não é algo tão grave, tá? Mas existe essa necessidade de atenção. Então, a química ela não se resume ao ambiente escolar, muito menos ela termina no processo do vestibular, seja Enem, qualquer outra forma de ingressar na universidade. A química ela só faz sentido quando é aplicada no dia a dia. Então, esse entendimento é um entendimento que eu nunca tive quando eu estudava química, né? O sujeito chegava lá, jogava a matéria e boa. Até porque o professor da escola, ele tem um tempo para cumprir. Aqui no YouTube é onde eu me realizo como professor e posso agregar esse valor no conhecimento e na vida de vocês. Tá certo? Muito obrigado por prestigiar mais esse vídeo meu. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Convido vocês também a conhecer meus outros canais, que o card vai ficar passando no izinho, que vai estar desse lado ou desse lado aí em cima. Tá certo? Abração, gente. Deus abençoe vocês e até a próxima videoaula.